Mais uma vez estamos juntos aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos juntos para mais uma das nossas lições de escola dominical desse segundo trimestre, falando sobre a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Nós vamos estudar a lição de número 10, que está dividida em 3 pontos. O título da nossa lição, aliás, é Deveres Civis, Morais e Espirituais. No primeiro ponto nós vamos tratar sobre os deveres civis, no segundo sobre os deveres morais e no terceiro ponto sobre os deveres espirituais. Então nós vamos perceber nesta lição que Paulo ele fala sobre os deveres. Nós estudamos na aula passada, na lição passada, a lição de número 9, estudamos o capítulo 12 da carta aos Romanos, que é um capítulo da prática da fé. E agora Paulo vai nos mostrar que, uma vez que nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo, nós temos também deveres espirituais. A graça nos projeta para uma nova vida em Cristo, mas ela não nos isenta de deveres, não é? A graça promove na nossa vida a salvação, mas nos projeta para deveres civis, espirituais e deveres morais. Lição de número 10, do dia 5 de junho de 2016, o texto áureo, Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Essa lição vai nos tratar sobre o ponto mais difícil de muitos aceitarem nessa nossa lição, é a questão da sujeição às autoridades. Mas nós vamos perceber aqui que forma deve se dar essa sujeição, e principalmente no momento de crise que nós vivemos no nosso país, não é verdade? Onde as autoridades têm se corrompido. Algumas pessoas dizem, eu não vou me submeter porque são autoridades corruptas. Nós vamos perceber e aprender o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disto. O ponto central da lição nos diz o seguinte: o crente tem deveres civis, morais e espirituais para com a sociedade. O objetivo específico, o objetivo geral é conscientizar que o crente tem deveres civis, morais e espirituais para com a sociedade na qual está inserido. Os objetivos específicos, que são 3, apontar os deveres civis daqueles que foram alcançados pela graça divina. Segundo, explicar os deveres civis dos crentes. E terceiro, relacionar os deveres espirituais dos crentes. Então, deveres. Nós vamos tratar das questões dos deveres, aquilo que nós precisamos fazer. A leitura bíblica em classe está na carta aos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8, que nos diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a si mesmos. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Paulo entendia muito bem essa dinâmica de autoridade, porque ele
ele prestou serviço, ele foi uma autoridade prestando serviço para o governo romano. Então Paulo entendia muito bem essa dinâmica e ele vai aconselhar os crentes, ele vai mostrar aos crentes o dever de realmente obedecer à autoridade. Verdade prática. De propósito, você que participa sempre conosco aqui, percebeu que eu deixei a verdade prática para o final, porque a verdade prática, eu quero fazer um comentário rápido sobre a verdade prática, mas a verdade prática nos diz o seguinte: diante da sociedade, o crente tem deveres civis, morais e espirituais. Nós precisamos entender que o crente, ele precisa ser alguém diferenciado na sociedade. Quando eu digo que o crente precisa ser alguém diferenciado, eu quero deixar claro que o crente precisa ser um referencial social, um referencial para a sociedade. Eu vejo alguns crentes dizendo o seguinte: mas o crente não pode fazer nada, todo mundo faz isso, faz aquilo, e eu só porque fiz. O crente não pode fazer mesmo. Porque se espera de nós algo a mais, algo além. Espera que nós sejamos e tenhamos um diferencial na sociedade. O mundo está depravado, corrompido. Eu costumo dizer que tem pessoas crentes que infelizmente arrumaram um anjo caloteiro. Anjo caloteiro. O que é o anjo caloteiro? Não existe anjo caloteiro, tá bom? Não existe. Por favor, não entenda que eu estou ensinando heresia, não. Mas tem pessoas que arrumam um anjo caloteiro. O camarada vai no supermercado, faz a compra, quando ele paga, ele recebe lá 10, 20 reais a mais de troco. E ele sai de lá, não devolve o troco que foi a mais, e ele sai falando: ai, Deus me abençoou. Deus sabia que eu precisava desse dinheiro, então foi Deus. Isso é o anjo caloteiro. Não foi Deus que abençoou, foi uma falha humana. Aquele dinheiro que você pegou a mais lá, que eu peguei, que a gente pega, que alguém pega, vamos falar assim, que alguém pega a mais lá, vai sair do bolso de alguém. Na hora de fazer o fechamento do caixa, a pessoa que está trabalhando no caixa vai ter que pagar aquilo. Nós precisamos ser um referencial. O crente precisa ser um referencial. É aquele camarada que está correndo demais, aí o guarda de trânsito para e fala: ô, meu senhor me desculpa, eu estava realmente bem acima do limite de velocidade, mas é porque eu estou correndo, que eu estou atrasado para ir para o culto. Não diga isso, pelo amor de Deus. Não diga isso, porque o guarda de trânsito vai dizer: olha, você está indo para o culto, então você mais do que ninguém deveria ser um referencial de alguém que cumpre a lei. O crente precisa ser um modelo para a sociedade. Este é o propósito de Deus para a igreja, que a igreja seja um modelo, para a sociedade. Então, diante desta sociedade, o crente, eu e você, temos sim deveres civis, deveres morais e deveres espirituais para com a nossa sociedade. Introdução da nossa lição. Paulo ele vai tratar nesse capítulo a respeito da relação dos crentes com as autoridades. E a submissão dos crentes às autoridades revela seu amor e sua obediência às leis de Deus. A submissão às autoridades, ou a submissão à autoridade, independe da pessoa que exerce essa autoridade. Ok? Deixa eu te explicar isso. Tem pessoas que dizem assim: mas tem determinada autoridade, fulano de tal está exercendo autoridade. E esse fulano de tal é corrupto, então eu não vou ser submisso a ele. Não. A submissão à autoridade não é submissão simplesmente à pessoa que está exercendo aquela autoridade. A submissão à autoridade é submissão à autoridade em si. Quando Paulo diz que não há autoridade que não venha de Deus, não há autoridade, e todas as autoridades que existem foram constituídas por ele não está falando sobre a pessoa que exerce a autoridade, mas da autoridade que está sobre a pessoa que a exerce. Ok? Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui. Daí, permitam-me aqui
puxar a brasa para minha sardinha, como a gente diz. Eu sou policial militar há 20 anos. Então eu exerço autoridade. A submissão não deve ser feita, não deve ser a mim como pessoa, ao Anderson. Mas a submissão deve ser à autoridade da qual eu estou investido. Então não importa se sou eu, não importa se é fulano, se é Beltrano, seja quem for. Toda pessoa que estiver investida de autoridade, nós devemos nos submeter não à pessoa, mas à autoridade que ela exerce. Vou citar um exemplo disso na Bíblia, Davi. Saul estava investido de uma autoridade. Era uma autoridade política, era o rei de Israel, constituído por Deus. Saul já havia sido rejeitado por Deus. Davi sabia que ele seria o próximo rei no lugar de Saul. Saul estava tentando matar Davi, mas Davi teve oportunidades diversas de matar Saul. Porém, Davi não fez isso. Sabe por quê? Porque Davi respeitava a autoridade que estava sobre a vida de Saul. Eu sei que vivemos um momento de Brasil, como eu disse no início, na introdução da nossa lição aqui, eu sei que vivemos um momento no Brasil em que muitas autoridades estão se corrompendo, mas nós devemos nos submeter a estas autoridades. Ou muitas, deixa eu mudar aqui a fala, muitas autoridades estão se corrompendo, não, muitas pessoas que exercem a autoridade estão se corrompendo, estão exercendo mal à autoridade para a qual foram escolhidas, estão exercendo mal à autoridade que está sobre elas. Mas não obstante essas pessoas exercerem mal a autoridade que está sobre elas, elas ainda estão investidas de autoridade e nós devemos nos submeter não às pessoas que estão usando mal a autoridade, mas à autoridade que está sobre essas pessoas. É justamente isso que Paulo está dizendo. Outra coisa importante para nós entendermos aqui na introdução da nossa lição é que a autoridade também limita quem a exerce. Como eu disse, eu exerço autoridade. E eu sei que estou falando também para pessoas que exercem a autoridade. Mas a autoridade limita também quem a exerce. Não é? Por exemplo, como eu disse, eu sou policial militar. E o Estado me deu autoridade. O Estado de Minas Gerais, que é o meu Estado, e é onde eu exerço a minha autoridade. Ele me deu a autoridade de cercear o direito e vir de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. Eu tenho esta autoridade. Porém, a própria autoridade que me é dada pelo Estado também me limita. Olha, você só pode cercear o direito de ir e vir do cidadão se ele estiver cometendo um crime, se ele for apanhado em flagrante delito ou logo após ter cometido. Então, existem limites. A autoridade também me limita. Ela me limita. A autoridade que eu exerço também me limita como executor desta autoridade. Se eu extrapolar os limites desta autoridade, eu precisarei responder por isso. Eu terei que responder. Então, eu estou falando, eu tenho certeza, para pessoas também que exercem autoridade. Então, exerça a autoridade respeitando os limites da autoridade que essa autoridade que está sobre você te impõe. Isso é muito importante para nós entendermos. A dinâmica de poder e autoridade é muito importante. A submissão, então, não é às normas também que ferem os princípios do reino. Nós devemos nos submeter às autoridades, mais à frente nós vamos tratar disso aqui também na nossa lição, desde que as normas estabelecidas por essas autoridades não choquem, não entrem em rota de colisão com os preceitos do reino de Deus. Pedro perguntou isso para as autoridades, né? E que os prenderam, açoitaram e depois soltaram e disse, olha, não pregue mais este evangelho. E eles disseram, julgai entre vós mesmos, se é melhor obedecer a Deus ou aos homens. A autoridade de Deus, a autoridade do reino, é uma autoridade superior sobre a nossa vida. Primeiro ponto, aliás, dever e serviço. Primeiro parágrafo, a natureza do Estado. Paulo utiliza o termo exousia, que é autoridade. Esse termo ocorre 102 vezes em todo o Novo Testamento, 4 vezes só nesse capítulo de número 13 da Carta aos Romanos, e possui o sentido de
governantes civis. Esse princípio de autoridade constituída ou delegada vem de Deus e por isso o crente deve se submeter a ela. Tem pessoas que quase que procuram formar um partido cristão revolucionário, né? Ou partido revolucionário cristão. Querem ser os crentes revolucionários, querem lutar, gritar. Todos nós temos direitos que são garantidos pela Constituição Federal, né? De manifestação, de manifestar a nossa opinião, de emitir aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, mas nós precisamos ter cuidado até que ponto isso não vai interferir na nossa vida cristã. Então, o Estado é uma autoridade constituída por Deus para promover o bem social. Ah, mas não promove o bem social. O Estado se corrompeu. Mas não é porque o Estado falhou que eu devo também falhar. Não é porque o outro errou que eu estou, que eu estou livre para cometer também falhas. A submissão à autoridade que foi constituída por Deus, mesmo que essa autoridade falhe, isso deve ser um comportamento da vida cristã. O propósito do Estado. Então, a razão é para que haja uma promoção do bem, a punição do mal e, em outras palavras, a manutenção da ordem. O Estado foi estabelecido para manutenir a ordem. O Estado, as pessoas que executam esta autoridade dentro do Estado são ministros de Deus, ministros a serviço de Deus. Deus sempre se preocupou também com a organização política. Quando nós estudamos o Pentateuco, nós aprendemos no livro de Levítico que Deus estava organizando Israel espiritualmente. Mas aprendemos no livro de Números que Deus estava organizando Israel politicamente. Então, essa organização política funcional, ela é muito salutar, muito saudável para que uma sociedade cresça e seja uma sociedade ajustada. Eu sei que os problemas ocorrem, eu sei que o mal está aí e que as pessoas falham, que as pessoas que exercem autoridade falham, mas este é o propósito de Deus para o Estado. A igreja e o Estado. Paulo mostra que a sujeição por parte dos cristãos às autoridades deve-se primeiramente por razões de obediência. Razões de obediência. Então, nós não nos sujeitamos à autoridade simplesmente porque queremos ou não. É uma razão de obediência. O crente não deve sujeitar a autoridade simplesmente por medo da lei, mas por uma questão de consciência diante de Deus. E a desobediência, como nós falamos há pouco, a desobediência só se justifica no caso de conflito entre a lei humana e a lei divina. No nosso caso, de um país democrático de direito, né, nós temos vários incisos na Constituição Federal que vão nos garantir a livre expressão de nossa fé. Ok? Segundo ponto, deveres morais. Primeiro parágrafo, a dívida que todos devem ter. Qual a dívida que todos devem ter? O amor. A ninguém deveis nada, a não ser o amor. Amor aqui não é sentimento abstrato. Amor aqui é cuidado. Amar o semelhante é uma obrigação moral que temos para com a raça humana. Amar as pessoas, promover o bem das pessoas. Né? Precisamos desenvolver o amor de Deus, mostrar o amor de Cristo em nossa vida. É uma dívida. A ninguém deveis nada, a não ser o amor. Ah, mas então eu amo quem eu quero. Não, eu devo amar a todos, porque o amor está ligado ao cuidado. O amor está ligado ao cuidado, a ajudar, a auxiliar, a promover o bem social. A igreja deve fazer isso. Como crentes salvos em Cristo Jesus, nós precisamos ter consciência voltada para a promoção do bem social. Segundo ponto, segundo parágrafo do segundo ponto, a segunda tábua da lei. Então, os 4 primeiros mandamentos enfatizam o relacionamento vertical entre o homem e Deus. E diz o seguinte: não ter outros deuses, não ter deuses estranhos, não fazer imagens, não profanar o nome de Deus, guardar o sábado. Os 6 mandamentos que estão na segunda tábua da lei aí, ó, os 6 últimos mandamentos, dizem respeito ao relacionamento horizontal, honrar os pais, não matar,
não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. O interesse do apóstolo, dessa forma, Paulo está nos demonstrando na carta aos Romanos, no capítulo 13, o interesse do apóstolo pelas relações interpessoais. É importante, o Salmo 133 diz que como é bom e agradável viverem todos unidos como irmãos. As relações, às vezes como crentes, nós esquecemos das relações pessoais. Acreditamos que o nosso relacionamento é só com Deus e pronto. Na verdade, o amor ao próximo nos faz encontrar Deus no outro. A Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, esse tal é mentiroso. Porque como, pois, amará a Deus que não vê, se aborrece ao seu irmão a quem vê? Então, onde é que eu encontro Deus? No outro, no relacionamento com o outro. É impossível nós amarmos a Deus se aborrecemos o nosso irmão. Não é um amor verdadeiro. Não é um amor verdadeiro. O mandamento do amor, ele vai sintetizar todos os demais preceitos que promovem as relações. O terceiro parágrafo desse segundo ponto nos diz isso. Ó. O segundo grande mandamento é o amor. Nós precisamos amar as pessoas. Entender que a lei de Deus para Moisés tem princípios, preceitos de relacionamento do homem consigo mesmo, do homem com Deus e do homem com o seu próximo. E o amor é que vai permear tudo isso. O amor é que vai envolver toda essa nossa ação. Terceiro parágrafo. Os deveres espirituais. Quais são os deveres espirituais do crente? Primeiro parágrafo, né, desse terceiro ponto. Consciência escatológica. Então, para o apóstolo Paulo, a vida de Jesus era uma realidade que deveria estar sempre presente na mente dos crentes. Não é? A consciência escatológica. Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Acredite eu e você ou não. Estejamos eu e você preparados ou não. Queira o diabo, o inferno, os homens ou não. Jesus vai voltar. Essa consciência escatológica precisa ser resgatada para o pensamento cristão novamente. Eu sou filho de crentes e sou de um tempo de igreja, há alguns anos atrás, não muito, há alguns anos atrás, de que se falava muito sobre a volta de Jesus. Hoje nós pregamos pouco, falamos pouco sobre a volta de Jesus, mas essa consciência escatológica deve ser um dever cristão a permear a mente e o comportamento do crente. E o segundo parágrafo desse terceiro ponto, a consciência da salvação e do Espírito Santo. Então, quando Paulo faz uma referência direta ao Salvador, ele está falando dessa salvação. E a referência indireta ao Espírito Santo está na frase: não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Só o Espírito Santo pode fazer com que a nossa carne esteja voltada para Deus. Eu dizia para o nosso companheiro aqui da Academia de Pregadores que nós precisamos orar a Deus para que a nossa carne anseie pelo Senhor. Ah, mas a carne só tende para as coisas do mundo, para as coisas más, mas se nós buscarmos a presença de Deus para a nossa vida, pedirmos a Deus que faça com que o Espírito Santo domine a nossa carne. O salmista, ele diz assim no Salmo de número 42, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Aliás, perdão, Salmo de número 84. É o texto que me veio à mente. Salmo de número 84. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha que coisa magnífica que o salmista está dizendo. Ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Mas ele diz: o meu coração, o centro da minha vida, e a minha carne, toda a minha humanidade, suspiram pelo Deus vivo. É isso que nós precisamos. Fazer com que a nossa carne clame pelo Senhor. E só o Espírito Santo pode promover isso na nossa vida. E quando isso acontece, nós estamos cumprindo os deveres espirituais. Na nossa conclusão,
o nosso comentarista diz que, como ser social, nós temos deveres para com o Estado. Como ser moral e espiritual, temos deveres um para com o outro. Que esta seja a realidade da nossa vida. Que nós entendamos que Deus tem um projeto de integralidade para a nossa vida. Eu disse no curso sobre as 7 leis do ensino, eu disse que nós somos seres integrais. Não há como viver só espiritualmente e separar a vida, a vida material. Esse dualismo que existe, aí você quer minha vida secular, aí você quer minha vida cristã. Este dualismo não deve existir na vida do crente. Tudo para nós é santo. Tudo para nós é santo. Todas as nossas atitudes, todas as nossas ações devem ser atos de santidade, atos que glorifiquem o nome do Senhor, atos que exaltem o nome do Senhor. Os nossos deveres civis, como nos diz o primeiro ponto da lição, deve ser o exercício da nossa fé. Deve ser o exercício da nossa fé. Nós precisamos manifestar a glória de Deus, manifestar a graça de Deus através das nossas atitudes. Precisamos ser fiéis no cumprimento dos deveres civis. Precisamos fazer com que a nossa sociedade perceba uma diferença em nós. A igreja precisa demonstrar isso. No cumprimento dos nossos deveres civis, nós precisamos manifestar uma atitude diferente, ser um referencial para este mundo. Nós precisamos de crentes que sejam um referencial para esse mundo, que não se misturem com este mundo. Como diz na carta aos Romanos, capítulo 12, que nós já estudamos aqui, e não vos conformeis, ou seja, não tenham a mesma forma deste mundo. Paulo está deixando claro que Deus espera de nós, a sociedade também espera de nós algo diferente, que os nossos deveres morais também sejam um momento de nós manifestarmos a nossa fé em Cristo, manifestarmos o Espírito Santo que habita em nós, a transformação que ele produziu em nós, que nós amemos as pessoas, que nós entendamos que o amor não é um sentimento abstrato e por isso ele é meu e eu posso amar quem eu quiser, que nós amemos as pessoas, cuidando das pessoas, auxiliando as pessoas, ajudando as pessoas naquilo que for necessário. Faça aquilo que você pode fazer. Mesmo sem as pessoas nos pedirem ajuda, se eu posso fazer, se eu posso auxiliar, olhem, meus queridos irmãos, e principalmente no caso dos crentes, dos próprios crentes, dos domésticos na fé. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, é pior do que o infiel e negou a fé. E às vezes nós deixamos de agir com bondade, com atitude de amor, para com os da nossa própria casa. Então amemo-nos uns aos outros com amor fraternal, que os nossos deveres espirituais também seja a maneira ampla de nós manifestarmos a nova vida de Cristo que está em nós. Que nós não percamos esta esperança escatológica. O arrebatamento da igreja está muito mais perto de nós do que nós pensamos. O próprio Paulo diz que a nossa redenção está muito mais perto agora do que quando aceitamos a fé. Que essa esperança escatológica seja a maior realidade da nossa vida cotidiana. Que nós não nos esqueçamos que a igreja está prestes a ser arrebatada, que Jesus vai voltar, que esse pensamento permeia a nossa mente, as nossas atitudes, os nossos atos, em todos os momentos da nossa vida, que nós estejamos sempre lembrando, Jesus vai voltar. Que nós tenhamos também a consciência da salvação e do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode promover em nossa vida tudo aquilo que nós precisamos. Ore a Ele, peça a Ele para promover em tua vida. Que eu faça isso, que eu ore, peça a Ele para promover em minha vida tudo aquilo que eu preciso para viver bem. Ah, pastor, mas a nossa pátria não é aqui, mas nós estamos aqui. Este é o lugar onde Deus tem nos permitido estar. E a primeira ordem de Deus para Adão foi cuidar desta terra. Então, enquanto aqui estivermos, que nós sejamos
um referencial de Deus para esta sociedade. Que o mundo olhe para a nossa vida e perceba que a graça de Deus está em nós e que a glória de Deus manifesta-se a este mundo através da sua vida, meu querido, através da igreja de Jesus, e você faz parte desta igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a tua casa, que você seja um referencial, que a tua família seja um farol para as outras pessoas e que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Até a nossa próxima aula. Receba o abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva. Deus te abençoe em nome de Jesus.